Você sabia que aquilo que você vê, aquilo que você assiste, interfere na sua saúde espiritual? O que você deixa entrar pelos seus olhos pode causar esfriamento espiritual, pode ser porta de entrada para coisas ruins e até mesmo te levar ao pecado. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, no nosso último episódio da série Vigie. O salmista Davi, no Salmo 101:3, diz assim: "Não porei coisas imundas diante dos meus olhos." Tem algumas versões que dizem assim: "Não colocarei coisas más diante dos meus olhos." Independente da versão, uma coisa é certa: Davi sabia da importância de vigiar o que entrava pelos olhos dele. E não é à toa. A Bíblia relata no segundo livro de Samuel, capítulo 11, a queda de Davi com Batseba, quando ele estava ali passeando pelo terraço e viu Batseba tomando banho, e foi ali que Davi acabou pecando, porque ele foi atraído pelo que ele viu. E Eva caiu de uma forma parecida, não por meio de um adultério, mas pelo que ela deixou entrar pelos seus olhos. A Bíblia relata em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para ter entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Nestes dois exemplos, nós vemos duas pessoas pecando pelo que elas deixaram entrar pelos olhos dele. Nós devemos vigiar porque os nossos olhos são porta de entrada para a nossa mente. Muito do que entra na nossa mente passou primeiro pelos nossos olhos. Eu li uma vez que os algoritmos das redes sociais calculam quantos segundos você olha para determinada publicação para saber o que está chamando a sua atenção, para dessa forma sugerir mais vezes daquele conteúdo para você. Então é importante você vigiar a que você está expondo os seus olhos, para que isso repetidamente sendo colocado diante de você não te leve ao pecado. E além de te levar ao pecado, algumas coisas também podem te esfriar espiritualmente. O pastor Luciano Subirá tem um livro chamado De Todo Coração, onde ele explica algumas coisas, algumas situações que podem levar o nosso esfriamento espiritual, o nosso amor pelo Senhor se esfriar. E uma dessas coisas é o que nós permitimos entrar pelos nossos olhos, quando nós assistimos a determinados conteúdos que banalizam os princípios e valores da palavra de Deus, como adultério, traições. Por exemplo, alguns filmes ditos de romance, eles colocam ali adultério e traições como se fossem histórias de amor. E aí você acaba normalizando as traições, quando na verdade isso não é uma história de amor, isso tem um nome e é pecado. E de tanto você estar exposto àquilo ali, expondo seus olhos àquilo ali, você acaba normalizando. Mas isso é algo que fere os princípios da palavra de Deus. Então não pense que você vai estar se alimentando disso, vai estar expondo seus olhos a isso, e você estará imune aos efeitos daquilo sobre a sua fé, sobre a sua vida espiritual. Tem as novelas também que normalizam drogas, normalizam relações sexuais ilícitas, normalizam traições, colocam ali o adultério como se fosse uma história de amor. E quando a pessoa percebe, ela já está torcendo pelo amante, pela amante, e considerando ali o cônjuge da pessoa o vilão da história. É a forma como que eles colocam aquilo ali para enredar você, para te enganar, para poder velar aquele pecado e colocá-lo como algo normal, como algo bonito, como algo que se fosse uma história de amor. Como eu sempre digo aqui no canal, não há comunicação neutra. Tudo que está sendo transmitido, tudo que está sendo passado em novelas, em filmes, está transmitindo uma mensagem, está querendo te influenciar de alguma forma. Então, quando você constantemente está se expondo seus olhos a coisas que ferem os princípios da palavra de Deus, você está normalizando isso e você está sendo influenciado pelos valores do mundo, em vez de influenciar, quando na verdade nós cristãos somos luz do mundo. Nós somos chamados a influenciar, não a sermos influenciados pelo mundo, pela cultura do mundo, pelos valores do mundo. A minha opinião sobre novelas é que nós não devemos assistir. Para mim ali não tem nada que edifica. A palavra do Senhor diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E sobre filmes, eu penso que nós devemos filtrar bem aquilo que nós vamos assistir, pular alguma cena que não convém, ou até mesmo abandonar algum filme quando você vê que ele realmente está ali explicitamente ferindo descaradamente os princípios da palavra de Deus. Eu já abandonei vários filmes pela metade, inclusive até no cinema, filmes que não glorificavam o Senhor, filmes que não me edificavam. Então hoje em dia eu tenho muita dificuldade de assistir filme. Na verdade, nem é um entretenimento que eu gosto tanto, porque o que eu gosto mais é de ler. Quando eu decido assistir um filme, eu tenho muita dificuldade de escolher, porque realmente a indústria cinematográfica está totalmente voltada para a cultura do mundo, para os valores do mundo. Então, nós precisamos filtrar mesmo, nós precisamos filtrar o que entra pelos nossos olhos, porque isso pode nos contaminar, pode nos levar ao pecado
e pode nos esfriar espiritualmente. Não pense que você vai se alimentar dessas coisas, que você se expõe a essas coisas, que você está imune. Não, como eu disse, não há comunicação neutra. Então, se exponha mais a coisas que vão te edificar, se exponha mais a coisas que vão alimentar a sua fé, que vão te fortalecer espiritualmente e não te enfraquecer. Se você normalizar assistir coisas que ferem os princípios da palavra de Deus, não estranhe se a sua santidade for uma santidade rasa, se a sua fé estiver enfraquecendo e seu amor por Deus estiver esfriando. Nós somos responsáveis por vigiar os nossos olhos, por alimentar o nosso relacionamento com Deus e por aborrecer aquilo que o aborrece e odiar aquilo que ele odeia. E por fim, eu quero falar sobre os filmes de terror. Quero te dar uma dica: não assista filmes de terror. A indústria cinematográfica está investindo pesado nos filmes de terror. E não é por acaso. Como eu já disse aqui, os nossos olhos são porta de entrada para a nossa mente. Quando você assiste a esses filmes, o inferno está tendo acesso à sua mente através daquilo que entra pelos seus olhos. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não espere assistir um filme de terror e ficar alegre, animado e cheio de fé. Pelo contrário, após assistir esses filmes, você vai ficar amedrontado, vai ficar ansioso, vai ficar triste. Isso será a porta até de doenças emocionais para você. Cuidado, esses filmes estão sendo usados para acessar sua mente e perturbar as suas emoções e para dar legalidade ao diabo para entrar na sua casa, para entrar na sua vida. São filmes que estão invocando demônios, estão fazendo pacto com as trevas e você recebendo isso até mesmo sem nem saber. Vigiar os nossos olhos é uma responsabilidade nossa e este é um assunto muito sério. E Jesus o tratou da seguinte forma, ele disse assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Não normalize o pecado, santifique seus olhos, proteja a sua unção e a sua comunhão com o Senhor. Que Ele nos ajude em todo o tempo e que Cristo seja glorificado na nossa vida. E que assim como Davi, nós possamos decidir, não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu te agradeço pela sua companhia, espero que esse vídeo tenha te alertado e tenha te abençoado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.